Pastor Aragão está com a palavra. Amém, irmãos. Graças a Deus, uma satisfação de estar com vocês em mais um Hangout. Eu gostaria de iniciar, hoje nós vamos falar sobre arrebatamento, iniciar com o capítulo 1 de Apocalipse, o versículo 3, como um tema geral do nosso estudo. A capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Eu gosto de deixar esse versículo sempre como o tema do nosso livro de Apocalipse, para que todos saibam que são bem-aventurados aqueles que se dedicam a estudá-lo, a ouvi-lo e a guardá-lo. E eu gostaria de começar hoje em linhas gerais e deixar também, eu fiz aqui algumas anotações sobre as perguntas que, em geral, são feitas sobre o arrebatamento. Então, eu coloquei aqui, rascunhei aqui, está aqui sobre a minha mesa, mas antes eu vou dar continuidade àquilo que a gente já estava falando, para que a gente não perca a linha de raciocínio. Nós paramos para dar início hoje nos capítulos 12 a 16. Os capítulos 12 a 16 são capítulos paralelos ao capítulo 4, do capítulo 4 ao capítulo 11. O capítulo 4 de Apocalipse ao capítulo 11 fala do arrebatamento. E o capítulo 12 a 16 também fala do arrebatamento. São capítulos paralelos. Então eu gostaria de dar em linhas gerais algumas coisas para os irmãos entenderem bem e depois vou procurar responder perguntas antes que elas sejam feitas. Ou seja, as perguntas que são mais feitas em tantos anos de seminários sobre Apocalipse que eu tenho ministrado pelo mundo afora. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que até o capítulo 11, João relata o que acontecerá no céu. Até o capítulo 11, 4 ao 11, João relata o que acontecerá no céu. Depois, ele passa a ver o que acontecerá sobre a terra durante esse mesmo período. Reparem, durante o mesmo período. Enquanto do capítulo 4 ao 11, João está contando o que está acontecendo no céu, do capítulo 12 ao 16, ele está acontecendo o que ele está relatando, o que está acontecendo na terra, ou seja, é ao mesmo tempo, o mesmo período, é como causa e efeito. Como causa e efeito. Por exemplo, eu dei um corte no pé e o meu pé sangrou muito. Ora, qual é a causa do meu pé estar sangrando? O corte no pé. Então, veja bem, a causa, capítulo 4 ao capítulo 11. O efeito, capítulo 12 a 16. E é evidente que não se trata da história de toda a terra, mas somente das coisas que dizem respeito aos santos. O Apocalipse foi escrito para a igreja. Para a igreja. Às vezes fala de Israel, às vezes fala de outras coisas, mas só quando se tem conexão com a história da igreja. Quando a gente chega ao momento do arrebatamento, nós percebemos que a igreja, como organização, não dura mais do que 3 anos e meio depois do arrebatamento. E nós percebemos o seguinte: sempre haverá crentes aqui. Os 144 mil atravessarão incólumes todo o período da tribulação, juntamente com todos os outros santos da tribulação que serão mortos pelo anticristo. Eu agora não quero falar sobre o anticristo especificamente, quero falar sobre o arrebatamento. Prestem bem atenção nisso. O meu foco hoje é o arrebatamento. Quando chega lá pelo capítulo 17, 18, a gente já vai, às vezes também o 13 abarca um pouco do anticristo, mas vamos prestar bem atenção no arrebatamento. Jesus falou destes meus irmãos
que se encontrarão aqui quando ele voltar. Então surge para nós uma pergunta: de quem se comporá a igreja após o arrebatamento? Primeiro, quer dizer que existirão alguns que, a exemplo do servo mau, dirão: meu senhor demora-se. Isso está em Mateus 24, 48. Meu senhor demora-se. Jesus deu a tal servo um lugar entre os hipócritas. Mas haverá muitos outros. Não haverá apenas hipócritas, haverá muitos outros. Ficamos a perguntar: o que acontecerá àqueles que foram representados pelas virgens imprudentes? O Senhor disse a elas: não vos conheço. Mateus 25, verso 12. Aí a gente para. E parece terrível quando pensamos, mas permanece de pé o fato de que, embora elas fossem virgens imprudentes, elas representam crentes até mesmo quando do retorno do Senhor. E agora, eu sei que muitos têm dificuldade nesse momento. É uma dificuldade que a gente precisa considerar. O Senhor disse: não vos conheço. Quando a gente lê a parábola das 10 virgens, lá no capítulo 25 de Mateus, que ele fala das 5 prudentes e 5 imprudentes, nós temos que considerar alguns fatos que eu vou agora pausadamente conversar com vocês. Porque que dificuldade a gente deve considerar? Primeiro, o Senhor disse: não vos conheço. Quando a gente ouve não vos conheço, dá a impressão que elas vão para o inferno, porque o Senhor não as conhece. Mas o termo grego aqui utilizado para a palavra traduzida para nós por conheço é eido. Eido. E essa palavra tem em sua raiz outros significados, além dos de conhecer. Por exemplo, essa palavra eido, em sua raiz, tem como significado o de perceber, notar, discernir, descobrir, ver, entre outros. E também tem em seu significado o experimentar algum estado ou condição. Ao saber disso, entendemos que o Senhor estava se referindo principalmente ao fato de não as haver encontrado quando ele chegou, ou ao fato delas ainda precisarem passar por alguma provação. Isso não pode ser descartado. Até hoje, até o momento, a não ser que Deus me dê uma nova revelação, se é que é possível. Até hoje eu tenho compreendido e tenho ensinado que todas as 10 virgens fazem parte da igreja. A grande dificuldade encontrada por muitos nesse texto se refere ao fato de Jesus dizer que não as conhece, como eu acabei de citar. Na verdade, as versões em nossa língua, não nos ajudarão muito a compreender seu verdadeiro significado. Em sua bendita palavra, ele disse que conhece as suas ovelhas. Ora, se ele não as conhece, não são ovelhas. Se não são ovelhas, como podem ser virgens? E se são virgens, são santas. Se são santas, são ovelhas. E se são ovelhas, ele deveria conhecê-las. Isso é uma conclusão lógica. Se eu disser que as 5 imprudentes
são o joio no meio do trigo, também há uma dificuldade encontrada, porque o joio jamais seria retratado como virgem. E esta é uma grande dificuldade que até hoje estou implorando ao Espírito Santo para esclarecer a mente daqueles que não têm acesso aos termos originais, uma vez que só Ele, só o Senhor é o verdadeiro mestre. As virgens imprudentes, elas se ausentaram na ocasião errada, ainda que por motivo justo. Sim, ausentaram-se por motivo justo. Veja bem, elas foram buscar azeite. Azeite, na Bíblia, é símbolo do Espírito Santo de Deus. Então foram buscar o Espírito Santo. Isso não é pecado. Elas não estavam cheias. Por isso, as suas lamparinas estavam se apagando. Prestem atenção, lamparinas não estavam apagadas, estavam se apagando. Por quê? Porque o azeite já estava rasinho, lá no fundo. O azeite era pouco, não era o suficiente para manter a lamparina acesa, então estavam se apagando e elas precisavam do azeite. As outras, que eram prudentes porque levaram azeite de reserva, não quiseram ceder do seu azeite para elas. É claro, o azeite representa a presença do Espírito Santo. A minha unção é minha unção, a tua unção é tua unção. Eu não posso te dar a minha unção e nem você pode me dar a tua unção. Quem quer unção tem que buscar, tem que ter comunhão com Deus, tem que andar com Deus, tem que meditar na palavra de Deus, tem que buscar do Senhor. Então, o que aconteceu? Na parábola, elas saíram para buscar, para comprar azeite, só que já era tarde demais. As virgens eram diferentes, eu faço questão de dizer isso, diferentes dos servos maus. E elas precisam ser consideradas parte da igreja organizada, consideravelmente mais sábias do que os servos maus. E em todas as outras instâncias em que Jesus discute a separação entre os salvos e os perdidos, quando da ressurreição, ele consigna os perdidos ao lugar de punição. Ele fala da fornalha de fogo, ele fala das trevas exteriores entre os hipócritas. No caso das virgens imprudentes, nós não encontramos tais declarações. Elas não são condenadas, são apenas deixadas de fora. Elas não subiram imediatamente conosco, os que estávamos vivos, juntos com aqueles que ressuscitaram. Por quê? Porque não estavam cheias do Espírito Santo. Representam, essas virgens imprudentes, um vasto número de membros de igrejas que não se mostram antagônicos a Cristo. E certamente haverá um grande número deles que serão avivados. Aí agora prestem atenção, por favor. Depois do arrebatamento. Depois. E eu agora me lembro muito bem do evangelista Francisco, porque ele diz assim: não seria então, pastor, uma segunda chance, uma segunda oportunidade? E o que eu quero dizer é o seguinte: não se trata de uma segunda oportunidade, de uma segunda chance. Essa segunda chance seria a que fosse dada após a morte. Muitas pessoas, talvez até entre nós que estamos aqui no Hangout, tiveram mais de uma oportunidade para receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, enquanto estavam vivas, enquanto estamos vivos. Nós temos muitas oportunidades. Eu, por exemplo, ia para a porta da igreja, porque a minha namorada era cristã, eu ficava do lado de fora e não entrava de jeito nenhum. E muitas vezes eu fui convidado
a entrar para receber a Jesus como meu Salvador, e eu neguei todas até um dia em que o Senhor realmente entrou no meu coração e eu recebi. Então eu diria que eu tive centenas de oportunidades, mas na verdade não são centenas. Enquanto nós estamos vivos, é uma única oportunidade. A oportunidade é dada enquanto estivermos vivos. Enquanto estivermos vivos, temos a oportunidade única de receber a Jesus como nosso Salvador. Agora que teremos centenas de convites, isso pode ser. Ou podemos receber a Jesus no primeiro convite, no primeiro apelo, ou podemos recebê-lo apenas depois do centésimo. Assim, embora todos os que são de Cristo venham a ser arrebatados quando de sua vinda, continuará existindo uma igreja sobre a terra. E essa igreja contará com uma semente verdadeira. Que semente é esta? Novos convertidos. Ao continuarmos nossa palestra de hoje, seria bom termos em mente o ensinamento bíblico sobre a ressurreição. Isso poderá ser encontrado nas seguintes passagens. Vamos dar uma olhadinha, convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17. Vamos deixar essa aqui para depois, irmãos. Eu vou apenas citar, os irmãos anotem, porque para a gente ler agora ela é bastante grande. Lucas, capítulo 17, do verso 20 ao verso 36. Essa passagem de Lucas mostra como a ressurreição afetará aqueles que, da época, estiveram vivos. Os salvos serão arrebatados, os outros serão deixados. Agora convido os irmãos para abrirmos comigo a Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e lermos os versos 16 e 17. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. E eu gostaria, inclusive, como gosto da participação dos irmãos, eu gostaria que algum dos irmãos lesse 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 e 17. Qualquer dos irmãos que tivesse acesso ao microfone, por favor, leia para nós, para que nós possamos ouvir. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Obrigado, doutor Pedrosa, por essa ajuda. Vejam bem, o Senhor mesmo, ele desce com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo desde o princípio do mundo ressuscitarão primeiro. Primeiro vem a ressurreição. Depois nós, digamos que fosse agora, nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram. E veja bem, nas nuvens. A Bíblia diz o lugar, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso é que é mostrado, muitas vezes é comparado como um casamento. Como é o casamento? O noivo espera a noiva no altar. A igreja muitas vezes é comparada a uma noiva. Quando a noiva se aproxima, ou seja, ela vai subir ao altar, o noivo não fica no altar esperando a noiva. Enquanto ela se aproxima, ele desce do altar e vai em direção à noiva. Ou seja, enquanto a igreja sobe, Jesus desce para encontrar a igreja nos ares, lá nas nuvens, vamos dizer assim. O que dá a nós a entender que na volta do Senhor o céu estará nublado. Quero agora também convidar os irmãos para lermos Daniel, capítulo 12, de 1 a 3. Daniel,
12, Daniel 12, muito interessante a gente ler isso. Daniel 12, versículos de 1 a 3. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. O 3 também? Verso 3 ainda. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Até o terceiro? Até o terceiro, pastor Pedrosa. Isso mesmo, eu gostaria que os irmãos reparassem aí no capítulo 12, o verso 2. Veja só, Daniel fala de uma ressurreição. Olha, muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, dormem no pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um fato. Muita gente pensa que são duas ressurreições. Se a gente prestar atenção nesse verso, vai falar de apenas uma ressurreição e dois destinos. Uma ressurreição e dois destinos. Veja só, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ele não cita duas ressurreições, cita apenas uma ressurreição com dois destinos. E a gente pode confirmar isso. Eu quero convidar os irmãos ainda para abrirmos as nossas Bíblias em João, capítulo 5. João, o Evangelho de João, capítulo 5, quando o próprio Jesus confirma isso. João, capítulo 5. Gostaria que os irmãos achassem aí. João, capítulo 5, para que não fique apenas nas minhas palavras, irmãos. Eu gosto de mostrar na Bíblia. Na Bíblia. João, capítulo 5. A partir do versículo primeiro? A partir do versículo... Não, perdão, pastor. É verso 28 e verso 29. 5, verso 28 e 29. Quando o próprio Jesus fala, olha como vai concordar com Daniel. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Deu para reparar aí que é uma única ressurreição e dois destinos? Uma única ressurreição. Os destinos é que são diferentes. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, uma única ressurreição com dois destinos. Jesus confirmou essa palavra de Daniel de uma maneira gloriosa para nós. O que a gente vê, então? Encontramos aqui em Daniel 12, de 1 a 3, não saiam daí, a razão para o arrebatamento. A razão em Daniel 12, de 1 a 3, nós encontramos a razão. Eu gosto de dizer isso, gosto de frisar isso. Daniel 12, de 1 a 3, que nós já lemos, pastor
Pedrosa leu, a razão para o arrebatamento. Olhe só de novo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que for achado no livro. Então, veja só o que está escrito aí. A razão do arrebatamento. Qual é a razão? Qual é o motivo de haver um arrebatamento? Terá lugar para salvar o povo de Deus de um período de tribulação tal como nunca houve, desde que existem povos sobre a face da terra. E esta, eu reconheço, é uma declaração forte. Quando nós consideramos as guerras, as calamidades que se têm abatido sobre o nosso mundo em várias épocas de sua história. Esse período é conhecido como a tribulação e também de os 7 últimos flagelos. Não somente, eu tenho que frisar isso, não somente será a pior perturbação que o mundo já experimentou, mas também terá natureza diversa de todas as tribulações anteriores. Não só resultará das falhas que os homens cometem em seus governos, tais como as guerras, as fomes, a disseminação das enfermidades e pestes, mas muito além disso. Será um período de julgamento que, à semelhança do dilúvio, será uma visitação direta, eu disse direta, da parte de um Deus, fiquem pasmados agora, da parte de um Deus irado. O Deus que é puro amor vai estar irado com a situação do mundo, com o sistema mundial, com as iniquidades, com as transgressões, com as perversões, com tudo que se encontra por aí. E acrescente-se ainda a isso o fato de que o próprio Satanás será julgado sobre esta terra, após haver reinado aqui pessoalmente por algum tempo, durante o qual, esse tempo, durante o qual ele levará a iniquidade ao ponto de colheita, e será muito mais fácil compreender porque Daniel disse que seria um período de aflição tal como nunca houve antes sobre a terra. O arrebatamento, pois, terá lugar antes, prestem atenção, o arrebatamento terá lugar antes de começar esse período de perturbações. Pelo mesmo motivo que levou Noé a entrar na arca antes do dilúvio. Noé entrou na arca antes do dilúvio. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus mandou 2 anjos tirarem Ló e sua família de lá. Antes de cair fogo do céu em Sodoma e Gomorra, Deus mandou os anjos tirarem Ló e sua família de lá. Da mesma forma, antes de derramar o dilúvio sobre a terra, Deus mandou Noé entrar na arca e com sua família os livrou da aflição que viria nos dias de Noé. O que acontecerá também com a igreja antes da grande tribulação. Deus nos vai tirar daqui. É isso que Daniel, eu vou ler de novo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo.
E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro, livrar-se-á o teu povo. Nessa hora, nesse momento, eu comparo a igreja com a Arca de Noé. Eu estou me referindo agora não a nenhuma denominação específica. Eu estou me referindo à igreja do Senhor. A igreja do Senhor vai ser como a arca. Ela está de portas abertas. Estou me referindo à verdadeira igreja. Aos 7.000 que não dobraram os joelhos adiante de Baal. Ela estará aberta. E todos quantos aderirem à verdadeira igreja, eles entrarão como se fosse essa igreja que eu estou dizendo. Vê se vocês me entendem. É como a arca. Vão entrar ali antes que o dilúvio, agora eu digo não de águas, mas da ira de Deus se abata sobre a terra. Isso é para livrar a cada um de nós. Isso é para livrar a igreja verdadeira da grande tribulação. Nós precisamos entender disso. Daniel, ele escreve que Miguel se levantará. Isso não significa que Miguel esteja sentado, é apenas uma maneira de falar. Quer dizer apenas que o arcanjo Miguel subitamente entrará em ação. E por que ele vai fazer isso? Porque há uma grande oposição a vencer. O diabo, o grande destruidor, combaterá com seu tremendo poder para reter os corpos dos santos. Jamais duas forças oponentes se encontraram em tão decisiva batalha como quando Miguel, à frente dos exércitos de Deus, se levantaram em defesa dos filhos de Deus contra Satanás e suas hostes. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente dar uma lida rapidinho em Apocalipse capítulo 12, que é o que nós estamos estudando, e eu ainda não li, porque eu estou dando uma visão geral para os irmãos entenderem. Mas vamos dar uma olhada no capítulo 12 de Apocalipse, nos versos de 1 a 6. De 1 a 6. Apocalipse 12, de 1 a 6. Se os irmãos tiverem encontrado, eu mesmo vou ler aqui para a gente adiantar. Apocalipse 12, de 1 a 6. Acompanhem comigo, por favor, em suas Bíblias, irmãos, para que ninguém diga que eu estou inventando história. Por favor, me ajudem aí. Acompanhem como conferência mesmo. Veja só. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher, vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E, estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Agora o verso 3, prestem bem atenção nele. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O diadema aí sempre simboliza coroa de governo. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ponto e vírgula. Reparem no ponto e vírgula. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Por enquanto, eu vou ficar aqui. Lhe devorasse o filho. Ou melhor, vou ler o 5 ainda. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono. Para Deus e seu trono.
Agora preste atenção no que eu vou continuar a falar aqui. Primeiro, Miguel se levanta para uma batalha. Ele está à frente dos exércitos de Deus. Por que essa batalha? Porque o filho varão está para ser arrebatado. Isso não tem a ver com Jesus. Depois eu vou explicar isso aí mais claramente. Não tem a ver com Jesus, porque o dragão, que é Satanás, jamais poderia devorar Jesus. E veja que está escrito no verso 4 que ele lançou até essa parte das estrelas do céu, ou seja, os anjos caídos sobre a terra. E ele parou o dragão diante da mulher, Satanás. Satanás é o dragão. A mulher estava para dar à luz, ou seja, para que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. E muita gente, muitas bíblias de estudo, inclusive erradamente, dizem que esse filho é Israel ou até o Senhor Jesus. Mas veja bem, deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono. Quer dizer, quando Satanás envia os seus anjos como que tentando impedir o arrebatamento, Deus manda Miguel e seus anjos combater contra os anjos caídos que estavam entre o céu e a terra. Porque Satanás, com certeza, sabe, até porque nós já dissemos muitas vezes, já lemos na Bíblia, e ele leu com certeza, que o encontro será nos ares. E ele traz para os nossos ares, ele traz os seus anjos como que para impedir o arrebatamento. É nesse momento que Miguel entra em ação. Jamais duas forças oponentes se encontraram em tão decisiva batalha como quando Miguel, à frente dos exércitos de Deus, se levantaram em defesa dos filhos de Deus contra Satanás e suas hostes. Essa mesma ideia transparece também nas palavras do próprio Daniel. Daniel diz assim: naquele tempo será salvo o teu povo. O teu povo. O vocábulo hebraico, netzal, significa arrebatar, libertar, e corresponde de forma exata à expressão neotestamentária arrebatar. Em ambos os casos, subentende-se que seremos livrados de um grande perigo. Ou seja, antes que a grande tribulação venha, nós seremos livrados desse grande perigo. E eu chego, então, agora a uma pergunta. Quem é a mulher vestida do sol no capítulo 12? Quem é ela? Quem é ela? Logo no capítulo 12 de Apocalipse, no verso 1, diz assim: viu-se um grande sinal no céu. Quando fala sinal, já se sabe que não é uma mulher. Está se falando de um símbolo. Uma mulher vestida do sol. Mulher não se veste do sol. Mulher não tem a lua debaixo dos pés. E ela tem também uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, quem será essa mulher? É uma pergunta que a gente faz. E como eu disse, bíblias de estudo ensinam isso sempre de maneira tendenciosa. Eles procuram esconder daí a igreja. Eles fazem menção de outros símbolos. Por exemplo, alguns dizem que é Israel, a nação israelita. Se você perguntar a um católico, ou lendo uma Bíblia católica de estudo, diz que é a Virgem Maria, porque eles entendem que o filho varão é Jesus. E que eu quero dizer agora? Que alguns intérpretes dos mais piedosos
com a melhor das intenções, tem acreditado e tem ensinado que essa mulher é a nação israelita. Por quê? Porque na Bíblia, mulher, ou ela é uma nação, uma cidade, uma religião. Mas, por mais que eu e você nos esforcemos para chegar a essa conclusão, fica difícil. Por quê? Porque quando a gente medita detalhadamente sobre o que apresenta essa passagem na Bíblia, nós ficamos cada vez mais convencidos de que não pode ser Israel. Para a gente crer nisso, teríamos que encontrar, em primeiro lugar, uma razão para João, o autor de Apocalipse, fazer mistério utilizando uma linguagem simbólica para falar algo, né, algo que já tinha acontecido. Jesus já tinha acontecido, Jesus já tinha vivido, já tinha feito milagres, já tinha libertado, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido ao céu. Jesus não foi arrebatado ao céu. Jesus subiu aos céus o seu próprio poder e foi visto até que uma nuvem entrasse por debaixo de seus pés. Arrebatamento é num piscar de olhos. Estamos aqui num segundo, já estamos bem longe. Quando falamos de arrebatamento, a gente pode se lembrar de Elias. O rei Acabe estava louco atrás de Elias. Ele queria pegar Elias de qualquer forma. E, de repente, Deus mandou Elias entregar uma mensagem para Acabe. E, encontrando um dos servos de Acabe, encontrando Elias, Elias disse para o servo de Acabe: vá lá e diz a Acabe que você me encontrou. Diga que eu estou aqui. E o servo falou: não, meu senhor Elias, eu não posso fazer isso. Não posso fazer por quê? Por que você não pode fazer? Porque vai que eu vou até lá dizer para Acabe que eu encontrei o senhor aqui. E vem que Deus te arrebata daqui para outro lugar. Quer dizer, tiraria ele dali e mandasse, vamos dizer aqui agora, até talvez brincando, mas falando bem sério, que Deus tirasse Elias de Israel e botasse lá na China. Vamos dizer assim, quando Acabe chegasse ali, ele não estaria mais ali. O arrebatamento é assim. É num segundo, num piscar de olhos, de repente. Não, Jesus não foi arrebatado. Jesus subiu aos céus pelo seu próprio poder. Ele já havia ressuscitado. É bom que os irmãos reparem que quando as mulheres chegaram lá para ungir Jesus na manhã da ressurreição, os irmãos vão observar o seguinte: a pedra que cobria, que tapava, que fechava o túmulo havia sido removida. Aí eu pergunto, por quê? Para Jesus sair? Não. Jesus já havia ressuscitado. Quantas vezes a casa onde os discípulos estavam reunidos estava de todas portas e janelas fechadas, e Jesus aparecia lá no meio deles dizendo: paz seja convosco. Sholem Aleichem. Paz seja convosco. Jesus não precisava que tirasse a pedra para ele sair. A pedra foi removida para que os discípulos pudessem entrar, para que as mulheres pudessem ver que Jesus não estava mais ali. Não para Jesus sair. Ele não precisava disso. Jesus foi arrebatado? Não. E muita gente se engana com isso. Muita gente se atrapalha com essa passagem. Não podemos ver Israel nessa passagem. Então, João não tinha que falar em mistério sobre Jesus. O que já é do conhecimento de todos não precisa mais ser escondido. Mas também podemos observar que, ao dividir o livro de Apocalipse em 3 partes, ou seja, escreve as coisas que viste, capítulo 1,
as que são, capítulo 2 e 3, a igreja, e as que depois destas hão de acontecer, capítulo 4 a 22. O Senhor, quando dividiu o Apocalipse nessas 3 partes, ele colocou essa personagem simbolizando algo dentre as coisas que depois destas hão de acontecer, ou seja, depois da igreja. E Jesus era anterior, porque foi ele mesmo que criou a igreja, dando-lhe vida no dia do Pentecostes. Capítulo 12 de Apocalipse. Não tendo encontrado essa razão para João falar de Jesus, nós temos então que partir para uma outra interpretação. Uma interpretação que seja compatível com a simbologia bíblica. Então nós podemos ver que a mulher, pode conferir aí na sua Bíblia aí, a mulher estava vestida do sol. Eu gostaria de pedir a algum irmão, qualquer irmão, que lesse Mateus 5,14. A mulher estava vestida do sol. Por favor, Mateus 5,14. Qualquer irmão encontre aí, leia para mim, por favor. Mateus 5, verso 14. Alguém lembra de cor? Jesus está falando com a igreja. Vamos ver que coisa gloriosa. Meu irmão. Mateus 5,14. 5,14. Isso, Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Quem é então? Isso, irmão. Ei, quem é a luz do mundo? Cada sobre o monte. Vós. Isso. Quem é a luz do mundo? Israel, a Igreja Católica, o sistema ou a Igreja verdadeira? Igreja verdadeira, né? É a luz do mundo. Nós somos, vós sois a luz do mundo. Veja, a mulher estava vestida do sol. Em Mateus 5,14, Jesus disse aos seus discípulos no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo. Onde nós podemos ver que é a igreja que está refletindo, eu digo isso, refletindo a luz de Cristo para o mundo. Quem analisar 2 Coríntios 3,18, vê que nós é que refletimos a glória de Deus para o mundo, a luz do mundo, vestida do sol, é a igreja. Segunda coisa que nós devemos reparar, a mulher tinha sobre a cabeça uma coroa. E você deve reparar o quê? E eu também. Que somente aos salvos é prometida uma coroa. Em nenhum lugar das Escrituras podemos encontrar qualquer coisa que confirme que aos anjos ou que a Israel é dada ou prometida uma coroa. Por exemplo, Apocalipse 2:10, a parte B. Vê se algum dos irmãos pode encontrar isso aí para mim, por favor. Apocalipse 2, verso 10. Apocalipse 2, 10. Final do versículo. Posso ler? Pode ler. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida. A coroa da vida é prometida não a Israel. Pode observar que está sendo prometida à igreja. E todos nós aqui presentes... Pastor, é só ver o versículo 11. Só ele continuar o versículo 11, que ele diz:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Exato. Então, ele está falando aqui para as igrejas, né? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Exato. Então, a coroa é prometida a quem? A igreja. Ou às igrejas, como está aí no Apocalipse. A gente, embora saiba que é uma igreja só, mas ele identificou. Então, a gente pode perceber que a coroa é para a igreja. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta receber do justo juiz a coroa de glória que me está prometida, ou a coroa da justiça, como quiserem. E diz também Paulo, em outras de suas cartas, que os homens que participam de, por exemplo, de Olimpíadas e tudo, correm atrás de uma coroa corruptível. Nós, porém, de uma coroa incorruptível. Então é bom a gente lembrar que esta mulher tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E a coroa só é prometida às igrejas. Agora o verso, continuando. Essa coroa tinha 12 estrelas. O número 12 representa o número dos redimidos no livro de Apocalipse. O número dos salvos é representado pelo número 12. Quando a gente encontra, por exemplo, ao redor do trono de Deus, lá pelo capítulo 5, que nós lemos de 24 anciãos. 24, 12 mais 12. Representam os salvos do Antigo Testamento, representado pelas 12 tribos de Israel, e os salvos do Novo Testamento, representado pelos 12 apóstolos, sempre voltando à igreja. Também podemos observar, ainda nesse primeiro versículo, que a mulher tinha a lua sob os pés. A lua só aparece à noite. E pode muito bem representar o poder das trevas, dando a entender, então, que a mulher tem as trevas subjugadas. Ou seja, a igreja sempre prevalece sobre o poder das trevas. Veja bem o que o Senhor Jesus disse. Eis que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem controla as trevas é a igreja. Veja que a lua está debaixo dos pés. Não, pastor, quem controla é Jesus. Mas espera aí, irmãos. Espera aí, é Jesus, está certo. Eu bato palma para você, é Jesus. Só que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a nossa cabeça. E a lua está debaixo dos pés. Pé não é cabeça. Pé é corpo. Então, Cristo subjuga as trevas através do seu corpo, a igreja. As trevas são vencidas pela igreja. Eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Veja bem, chave não se segura na cabeça. Ninguém anda com a chave de carro na cabeça. Você anda com a chave da porta da sua casa, com a chave da igreja, com a chave do seu carro na sua mão. Mão é corpo, mão não é cabeça. Então Cristo ele abre as portas do céu, fecha as portas do inferno, ou vice-versa, com a mão. A mão é corpo, através da igreja. Quando a igreja verdadeira não se cala, quando a igreja verdadeira ensina, quando a igreja verdadeira cumpre o ID de Jesus, ela abre a porta do céu e fecha a porta dos infernos. Nós estamos aqui para despovoar, para esvaziar o inferno, não deixar que aqueles que ainda estão ao alcance da palavra de Deus não vão para lá. Como? Falando, nós somos corpo. Nós somos corpo de Cristo. É através do seu corpo que ele subjuga, que ele vence, que ele derrota o poder das trevas. E essa mulher
está com a lua debaixo dos seus pés. Tudo que está debaixo dos teus pés está sujeito a você, está submisso a você. E agora, nós podemos ver também, no verso 5, que a mulher deu à luz um filho varão, veja bem, um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. É muito importante. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui em Apocalipse. É muito importante que nós venhamos a descobrir alguma coisa sobre o filho varão. Sobre o filho varão. E eu convido os irmãos, aliás, eu primeiro faço uma pergunta. Quem viria a ser o filho varão? Quem viria a ser o filho varão? Ora, se a gente der uma olhadinha lá no Salmo 2, algum dos irmãos quer ir comigo lá para o Salmo 2? Vamos ver, Salmos de número 2. Eu acho isso muito interessante. Salmos de número 2. Versículo, começa a ler do verso 5. Quem está falando aí é Deus, no verso 5. Por favor. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Amém. Amém. Uma pergunta. Quem é o rei que foi estabelecido sobre Sião? Quem é? Quem é o rei de Israel? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, o teu rei virá montado sobre um jumentinho. Lembra que ele entrou lá, montado no jumentinho, todo mundo ia pegando ramo de árvore e tudo. A Igreja Católica até chama isso de Domingo de Ramos, lembram disso? Quando ele entrou em Jerusalém, o povo aclamava-o como rei, e o profeta disse, eis que o meu rei entrará, virá humilde, sobre o filho de uma jumenta. O rei Jesus. Agora, o próprio Jesus fala no verso 7. Repare que é o próprio Jesus. Acompanhe comigo aí, olha. Acompanhe comigo para não restar dúvida. Olha o verso 7. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, quem é que está falando nesse versículo 7? Hein, irmãos? Quem está falando aí no verso 7? Jesus. Jesus. Porque ele disse assim, olha, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E de Jesus se diz, já até no credo, gerado, não criado. Eu hoje te gerei, tu és meu filho. Ele me disse, Deus me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E no verso 8 ele diz, Deus dizendo para Jesus, olha, Deus dizendo para Jesus, o Pai dizendo para Jesus, o 8 e o 9, prestem atenção, pede-me, ele falando para o filho, não sei na Bíblia de vocês, na minha, quando ele diz, tu és meu filho, a palavra filho está com letra maiúscula, na de vocês está também? Sim ou não? Sim. Sim, então tu és meu filho, o filho de Deus. No verso 8 diz assim, pede-me, Deus falando com ele, e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por possessão. Tu as quebrarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Se eu parar aí,
por exemplo, eu vou dizer que o filho varão, do verso 5 de Apocalipse 12, é Jesus. Veja só, agora parece até que eu estou despregando o que eu estou pregando. Eu estou dizendo que o filho varão não é Jesus. Mas leio com vocês o Salmo 2, que diz que Deus deu a Jesus as nações para que ele venha reger as nações com vara de ferro e despedaçar as nações com vara de oleiro. Então a resposta no Salmo 2 é que quem vai fazer isso é Jesus. Aí, primeira coisa, então o filho varão é Jesus. Se eu lesse só até o Salmo 2, eu teria certeza de que o filho varão é Jesus. No entanto, queridos, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa muito interessante. É a pergunta que eu fiz: quem viria a ser o filho varão? Ora, se descobrirmos quem é o filho varão, descobriremos quem é a mulher. Em Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, será que a gente pode ir lá? Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. 13 e 14. Agora eu vou pedir aos irmãos para me dar uma ajuda aí e ler, para não ficar só eu. Daniel, capítulo 7, verso 14. Veja bem, no capítulo que eu li, Salmo 2, o filho varão é Jesus. O filho varão é Jesus. Daniel 7, versos 13 e 14. Pastor Pedrosa, por favor. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Instantinho, pastor Pedrosa. Instantinho. Quem é o filho do homem? Quem era chamado assim? Quem foi que subiu nas nuvens do céu? Satanás. Lembram de Atos, capítulo 1? Jesus não, foi subiu Jesus. nas nuvens Jesus, do céu. Foi Jesus. E chamado filho do homem, Jesus. Chegando lá, ele dirigiu-se ao ancião de dias. Então, quem será esse ancião de dias? 14. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Isso, não fecha a Bíblia não, deixa aberta aí. Olha só, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Se a gente for lá para Atos 1,6, a gente vê que Jesus foi subindo, e todos 500 irmãos olhando, e até que entraram as nuvens debaixo dos pés dele. Ou seja, ele subiu nas nuvens, e ele chegou lá nas nuvens, Jesus. Aí dirigiu-se ao ancião de dias, ou seja, a Deus Pai, e foi apresentado diante dele. Isso depois que ele fez tudo na terra e quando ele ascendeu aos céus. Quando ele chegou adiante do ancião de dias, adiante do Pai, o que o Pai fez? Verso 14. O Pai deu a ele o domínio, a glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Veja bem, se essa passagem concorda com o que nós lemos no Salmo 2. Segundo essa passagem, o filho varão que vai reger as nações com vara de ferro é o próprio Jesus. Mas eu faço uma pergunta agora para vocês. Vocês estão vendo aqui, olha, vou mostrar aqui na minha cam. Eu gostaria que vocês olhassem, tá vendo aqui o que é que eu tenho na mão? Quem sabe o que é isso aqui? Copo. Alguém sabe o que é isso? É aquela garrafinha de água que a gente usa quando vai malhar.
para ficar hidratando o corpo. E eu aproveitei até para beber uma aguinha aqui. Aí eu pergunto a vocês, qualquer um de vocês me responda agora, de quem é essa mamadeirinha aqui? De quem é? De quem é ela? Quem responde? Quem tem o microfone aí? É sua. É minha, tá na minha mão, é minha. Mas se ela é minha, eu tenho o direito de dar essa garrafinha aqui a quem eu quiser? Sim. Tenho, não tenho? Se eu der para qualquer um dos irmãos, o Pedrosa é muito meu amigo, os outros irmãos eu conheço pouco, mas se eu quiser dar, por exemplo, a minha garrafinha para a irmã Sandra Paixão, embora o Pedrosa seja meu amigo, eu estarei sendo injusto? Se eu quiser dar para ela, eu estarei sendo injusto? Não estarei. Por quê? Porque a garrafa é minha e eu dou a quem quiser, não é? Não é verdade isso? O que os irmãos acham? Eu posso dar a quem quiser? Sim ou não? Irmãos, vamos participar. Sim. Sim, eu posso dar a quem eu quiser porque ela é minha. Vocês observem que em Daniel, aí no verso 13 e 14, o Senhor Jesus recebeu o domínio, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que jamais será destruído. Então, nessa passagem, de quem é o reino? De quem é o reino? Se Jesus recebeu do Pai o reino agora é do Pai ou é de Jesus? De Jesus. É de Jesus. É de Jesus, porque o Pai deu a ele o reino. Então, se o reino é de Jesus, irmã Sandra, se a senhora não tiver microfone, eu vou entender, mas veja só, se o reino é de Jesus e ele cismar de dar esse reino para mim, e nem para nenhuma outra pessoa, ele cismar de dar esse reino para mim, o pastor Aragão, ele está sendo injusto com alguém? Se a senhora não tem microfone, faça com a cabeça o sinal sim ou não. Ele estará sendo injusto? Se ele quiser me dar o reino que é dele? O reino é dele. Irmão Ney. Irmão Rei. Tá me ouvindo? Pode falar, irmão. Se o reino é de Jesus e ele quiser dar esse reino para mim, ele olha todo mundo na terra e diz, não, eu vou dar o meu reino para o pastor Aragão. Ele está sendo injusto com os outros? Ele vai estar sendo injusto, né? Ele vai estar sendo injusto? Por quê? O reino não é dele? Ah, tá certo. Tá ele certo. não dá para quem ele quiser? Para quem ele quiser, tá certo. Para quem ele quiser, não é? Ele recebeu do Pai o reino, então o reino é dele. Concorda comigo? Amém. Se é dele, ele dá a quem quiser. Certo. Não é verdade? Verdade. Agora, presta atenção só numa coisa. Eu pedi que vocês não fechassem o capítulo 7 de Daniel. Estão com o capítulo 7 ainda aberto? Daniel. Então, vamos para o verso 27. 27. Lembrem-se do seguinte, o reino é de Jesus, ele dá a quem ele quiser. Vocês concordam nisso? Amém. Concordam com isso? Amém. Se o reino é dele, ele dá a quem quiser, não é? Isso. Então, leia agora o verso 27. Por favor. Daniel 7, 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Peraí, pastor. Peraí, doutor Pedrosa.
serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. E quem é o povo dos santos do Altíssimo? A igreja. A igreja. Então Jesus pegou o reino que o Pai deu a ele e deu para quem? Para a igreja. Para a igreja. Continua o resto do versículo, por favor. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Então, presta atenção. Jesus recebeu o reino do Pai e resolveu, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia, pegar esse reino e dar para quem? Para a igreja. Para a igreja. Agora, vamos confirmar isso? Eu peço aos irmãos, olha que coisa gloriosa. Ali diz que ele deu ao povo dos santos do Altíssimo. O povo dos santos do Altíssimo é a igreja. Nós vamos conferir isso agora em Apocalipse 2. Apocalipse 2. Vamos lá. O verso vai ser o 26. Quer ver? Apocalipse 2, deixa eu ver antes do 26. No verso 18 está falando de uma igreja. Vamos ver aqui, 2:26. Ah, tá certo. Tá certo. Então vamos ver o seguinte. Quem já abriu em Apocalipse capítulo 2? O senhor mesmo já achou, doutor Pedrosa? Não. Apocalipse 2, verso 18. Primeiro 18. Por favor, queridos. E o anjo da igreja de Tiatira escreve isto: Deus, filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então, aí no capítulo 2, do verso 18 em diante, Jesus está enviando uma carta a quem? Tiatira. A uma igreja, não é a igreja? Ele não está enviando a carta à igreja? Sim ou não? Sim. Que igreja que está recebendo essa carta? Tiatira, né? Tiatira. Agora vamos dar uma olhadinha no verso 26 e 27, que é a igreja de Tiatira. Olha só, 26 e 27 apenas. Ele está falando agora com a igreja. A última coisa que nós conversamos é que ele recebeu do Pai o reino e deu a quem? Deu a quem? A igreja. Agora vamos ler o verso 26 e 27, por favor. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei por sobre as nações. Eu lhe darei? Por sobre as nações. Não tem, lhe darei autoridade sobre as nações? Não. Lhe darei poder. Poder sobre as nações. Continua, verso 27. E com vara de ferro a rasgará, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então eu pergunto aí agora, segundo esses dois versículos, quem é que vai reger as nações com vara de ferro? A igreja. A igreja. Porque Jesus recebeu do Pai e passou essa autoridade para a igreja. Igreja. Prestem bem atenção. Para a igreja. Nós podemos ver, nós podemos perceber que fica claro neste versículo que o Senhor Jesus passou o domínio para o povo dos santos do Altíssimo, isto é, a igreja. E para que a gente não tenha mais nenhuma dúvida quanto a isso, eu vou ler de novo Apocalipse capítulo 2, versos 26 e 27. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações,
e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos de oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Onde todos sabemos que quem está falando é o Senhor Jesus, e que, ao que vencer, não se refere a ninguém mais a não ser a igreja. Que conclusão nós chegamos, então? Nós chegamos à conclusão que o filho varão... Opa, e agora? E agora? Espera aí, gente. Espera aí. Se a mulher vestida do sol é a igreja, quem será o filho varão? Já que não pode ser o Senhor Jesus. Capítulo 12, verso 5. Quem pode ler aí? De Apocalipse 12, 5. E deu à luz a um filho do homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o trono. Então eu pergunto, se a mulher do verso 1, ela é a igreja, o filho varão tem que ser o quê? Não pode ser Jesus, porque Jesus não é filho da igreja, pelo contrário, ele é o criador da igreja. Então, se a mulher do verso 1 é a igreja, quem tem obrigatoriamente que ser o filho varão? Se vocês repararem, vocês matam essa pergunta com a resposta que o filho varão foi arrebatado. Uhum. Quem é, então, que está, vamos dizer que a mulher está grávida, porque diz aí que ela está grávida. Quem é que está grávida para dar à luz a qualquer momento? Quem é? Eu respondo, a igreja visível. Dentro da igreja visível, dentro da igreja que todo mundo vê. Existe uma igreja verdadeira. Existe uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade. Existe uma igreja que não se curvou perante o sistema, perante Baal. Essa igreja é que vai ser arrebatada. A mulher dá à luz ao filho varão. O filho varão é a igreja arrebatada. A igreja que vai ser arrebatada. Ela é o filho varão. Veja só uma coisa. Pastor, não pode... irmãos. Filho de cachorro é cachorrinho, filho de peixe é peixinho, filho de igreja é igrejinha. Vamos dizer assim. Se bem que nesse caso não será uma igrejinha. Será a verdadeira igreja. Porque se a gente falar numa linguagem bastante simples, a gente perguntaria, quem é a mulher vestida do sol? Ora, numa linguagem simples, podemos dizer que se o filho é a igreja, a mãe também só pode ser igreja. Então, qual é? Agora vem sim. Agora veja. Qual é a diferença entre a igreja vestida do sol, a mulher vestida do sol, perdão, e o filho varão? É simples. A mulher vestida do sol é a igreja local, cuja glória, cujo poder se originam da verdadeira igreja que está escondida dentro dela. Não se esqueçam que o filho de qualquer mulher está escondido dentro dela. Só é revelado na hora do nascimento. O filho varão é a igreja que vai ser arrebatada. E nós podemos, concluindo, verificar que após o arrebatamento do filho varão, a mulher vestida do sol perde toda a sua glória. Isto é, perde o seu brilho e vai para o deserto, onde será perseguida pelo dragão. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que faz a igreja visível ser gloriosa? Ora, irmãos, nós vemos muita gente ligada ao sistema.
a gente vê muita gente pregando bobagem, muita gente arrancando dinheiro dos pobres que não entendem nada, ficam vendendo milagres por dinheiro, ficam vendendo as coisas de Deus, ficam mercadejando com o que Deus vai fazer ou pode fazer, oferecem cura através de dinheiro. Mas mesmo dentro dessas igrejas, há gente fiel, há pessoas que choram, há pessoas que não saem porque ainda não entenderam. Mas para essas pessoas, a Bíblia diz: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Quer dizer, o povo de Deus está misturado nessa igreja visível. Mas o que faz essa igreja visível ser gloriosa, ser brilhante, ser vista, é a presença dos fiéis. Na hora que os fiéis forem arrebatados, a mulher fica sem glória. Se você observar Apocalipse capítulo 12, vocês reparem, vão aí para o Apocalipse 12, para vocês fazerem uma comparação, por favor. Eu preciso que vocês façam essa comparação. Apocalipse capítulo 12. Eu espero os irmãos encontrarem. Vamos fazer uma comparação, quer ver? Pastor Pedrosa, é o senhor mesmo, a sua voz é bem clara, é uma beleza. Leia o verso primeiro, por favor. O primeiro, só o primeiro. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Só o primeiro? Agora o senhor lê o 5, por favor. O 5? O verso 5. E deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, espera só um instantinho. Depois que o filho foi arrebatado, leia o verso 6, por favor, agora. O 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, o senhor repara o seguinte, os irmãos reparem o seguinte. Aí no verso 6, onde é que está o brilho do sol? Onde é que está a lua debaixo dos pés dela? Aonde é que está a glória dela, a coroa com as estrelas? Depois que o filho é arrebatado, depois que a verdadeira igreja, a igreja invisível, é arrebatada, a igreja local perde toda a sua glória e é obrigada a fugir para o deserto. Repararam aí? Ela é obrigada a fugir para o deserto. E o interessante para nós, aí muito interessante, é que ela fugiu para o deserto. Mas veja que no verso 6 diz assim: onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 3 anos e meio. 1260 dias são 3 anos e meio. Veja só o que aconteceu. A mulher ficou sem a glória depois do arrebatamento, ficou sem poder, porque a que tinha poder foi arrebatada, e só ficou aí, vamos dizer assim, as virgens imprudentes, sem o azeite, ficaram aí. Mas Deus não abandonou o restante que ficou. Muito pelo contrário, preparou um lugar para ela no deserto, para que fosse alimentada. Agora a gente pode até dizer mais alguma coisa ainda aí nesse capítulo. Nesse capítulo ainda. Querem ver? Eu vou pular alguns versículos, mas, doutor Pedrosa, por favor, leia para mim o verso 13 e o verso 14 e 15. 13, 14 e 15. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, percebeu
seguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, e fora da vista da serpente. Ainda o 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Vocês podem observar que a mulher que ficou, a mulher que não foi arrebatada, a igreja que não foi arrebatada, ela fez o quê? Deus preparou lugar para que ela fosse protegida. Quando Satanás se viu lançado sobre a terra, ele saiu para perseguir a mulher. E ele vem com uma grande tribulação contra ela. E aí eu digo novamente, não passará a igreja pela grande tribulação. Por quê? Verso 16. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. Veja que ela se viu protegida por Deus. Por que isso? Por que essa proteção? Por quê? Irmãos, eu vou falar aqui. Por quê? Veja uma coisa. Qual o interesse de Deus disso tudo? Haveria algum propósito da parte de Deus em que ela não subisse? Se houve, qual seria o critério do Senhor para determinar quem deveria subir? O critério, eu digo, ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que buscar estarmos cheios do Espírito Santo, termos o azeite em nossas vidas para que na hora do arrebatamento a gente possa subir. Porque quem não estiver cheio do Espírito Santo vai ser perseguido pelo dragão. Está escrito que ele lança como que se fosse um rio. Isso aí fala sobre a tribulação. E para quê? Para derrotar, destruir a mulher que não subiu. Não chamo agora mais de igreja, porque a igreja é a que sobe. Não sei como se chamará, mas é o restante da semente, porque se vocês olharem aí em Apocalipse, onde a gente estava lendo, no verso 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Aí só no verso 18, dependendo, irmãos, da versão, não terá esse verso 18. O verso 18 vai ser o primeiro do capítulo seguinte, dependendo da versão. Porque o dragão parou sobre a areia do mar. Para quê? Para fazer surgir o anticristo. É aí que entra. Mas veja bem, por que Deus protege essa mulher? Porque o evangelho, nessa época, vai precisar ser pregado. O evangelho vai precisar ser pregado. Muitos ensinadores ensinavam que era Israel que iria pregar o evangelho nessa época, mas não se esqueçam, Israel ainda não tem um evangelho para pregar. Israel prega judaísmo. A grande parte dos judeus, dos rabinos, está envolvida com a maçonaria, principalmente nos Estados Unidos, do lado de cada sinagoga tem uma loja maçônica. Tem uma loja maçônica, até na bandeira de Israel, aquele símbolo que todos conhecem como a estrela de Davi, aquilo é um símbolo maçônico. Podem reparar que são 2 triângulos equiláteros, um apontando para o céu e outro apontando para a terra, onde eles dizem que deve haver um equilíbrio entre céu e terra. O que acontece? Somente o remanescente dos judeus é que será salvo. Nós vamos ter, então, quem pregando? Os ímpios? Não. Israel? Não.
porque Israel só será salvo espiritualmente quando estiver à beira, às margens de acontecer, o momento de acontecer a batalha do Armagedon. E a batalha do Armagedon é só lá no final da 70ª semana de Daniel, da qual nós falaremos aqui ainda. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso. Essa mulher que ficou, ela fica exatamente para pregar o evangelho. E o trabalho que ela faz é um trabalho muito bem feito. Por quê? Porque quando a igreja notar, a igreja agora que eu estou dizendo, é a igreja que ficou, ela notar que nós fomos arrebatados, ela vai dizer, meu Deus, era verdade, eu não estava preparado, o Senhor veio e eu fiquei. E haverá aí sim aquele grande avivamento que muitos pregadores dizem que vai acontecer antes do arrebatamento. Aquele arrebatamento acontecerá depois do arrebatamento. É quando essa mulher que ficou, a que foi levada para o deserto e protegida por Deus da visão da serpente, ela vai ser enchida do Espírito Santo para que ela saia na hora da perseguição, pregando o evangelho a toda criatura. Não sei se os irmãos sabem, eu vou falar aqui uma coisa, provavelmente os irmãos sabem. Depois do dia de Pentecostes, a igreja ficou muito cheia do Espírito Santo. A igreja foi cheia do Espírito Santo e todos os que estavam ali falaram em línguas, e foram vistas línguas como que de fogo. Vários sinais aconteceram. E eles que estavam ali no cenáculo escondidos foram tomados de uma, eu vou dizer assim, de uma audácia. Abriram a porta do cenáculo, saíram para o lado de fora. Claro que só se sai para o lado de fora, estou falando assim enfaticamente. E muita gente foi atraída pelo barulho que eles fizeram quando receberam o Espírito Santo. E começaram a dizer, peraí, esses aí que estão entre nós estão bêbados, só pode estar bêbado. E Pedro não deu colher de chá, não. Pedro falou assim, olha aqui, são 9 horas da manhã e não tem ninguém bêbado aqui, não. Isso que vocês estão vendo foi o que foi profetizado pelo profeta Joel. Aí ele começa, cita a profecia de Joel, e ele prega e chama todo mundo de assassino. Pode ler isso lá em Atos 2. Vocês mataram aquele que Deus escolheu para ser o Messias de Israel. E vocês vão dar conta disso. Aí ele vai, até que um momento a palavra estilhaçou o coração dos ouvintes. E eles perguntaram, o que faremos, varões e irmãos? E Pedro, ao invés de dizer, bom, agora a gente vai conversar de maneira leve. Nada disso. Pedro falou assim, vocês querem saber o que tem que fazer? Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. E quase 3.000 pessoas vieram à frente naquele dia. Então, o que aconteceu? A igreja de Jerusalém cresceu e continuou crescendo. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. O que aconteceu, irmãos? Jesus disse assim, olha, vocês se lembram disso, vocês não estavam lá, mas se lembram disso. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E ele disse também o seguinte, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Prestem atenção, em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas veja bem, irmãos, em Jerusalém tinha comida, em Jerusalém tinha bebida, em Jerusalém tinha tudo em comum, tinha ceia, tinha oração, tinha poder de Deus, tinha cura, tinha tudo que era de mais maravilhoso. Sair de Jerusalém para quê? Para quê? Quando Deus viu que eles não saíram de Jerusalém, Deus mandou uma perseguição sobre a igreja primitiva. E o primeiro a sofrer o dano da perseguição, sabe quem foi?
foi o diácono Estevão. Ele foi apedrejado na frente de todo mundo e viu os céus abertos e viu o Filho do Homem, Jesus, à direita, em pé. Ele diz, faz questão de dizer em pé, à direita do Pai. E eles apedrejaram Estevão. E ali começou uma grande perseguição contra a igreja. Sabe o que aconteceu quando a igreja se viu perseguida? Se espalhou por toda a Europa pregando o evangelho. E ao pregar o evangelho, as pessoas iam se convertendo e toda a Europa foi evangelizada por causa daquela perseguição. O que vai acontecer nessa época em que nós fomos arrebatados, a igreja que ficou vai estar ali com a serpente na cola dela, a serpente perseguindo, a serpente atrás, mas Deus sempre a protegendo. Enquanto elas se espalham na fuga, enquanto ela se espalha na fuga, o que acontece? O evangelho vai sendo pregado, sendo pregado, sendo pregado, na época da grande tribulação. E o que acontece? A gente vê o resultado disso. Eu quero chamar a atenção de vocês para o capítulo 7, verso 9 de Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha lá. Já são 23h45. Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 em diante. Amém, irmãos? Apocalipse 7, do verso 9 em diante. Doutor Pedrosa, encontrou? O senhor consegue ler para mim, por favor? Aí, daí, não para por enquanto, não. Vai lendo do 9 em diante. De repente, eu interrompo o senhor. Depois destas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Momentinho, doutor, mas não sai daí não, peraí, só um instantinho. Veja bem, uma grande multidão que ninguém podia contar. Ele não diz almas, não diz espírito, não diz nada. Diz uma grande multidão que estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Leia agora o restante, doutor, por favor. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Verso 13 ainda. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes estão vestidos de vestes brancas. Quem são e de onde vieram? Boa pergunta. Quem são e de onde vieram? Leia, doutor. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ainda o 15. Porque isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E fechamos Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém. Estão vendo aí? Aí já acabou a grande tribulação, e na grande tribulação
foi salva uma multidão que ninguém podia contar. E essa multidão foi contada da onde? Ela foi encontrada onde? Ela veio da onde? No verso 9 diz: de todas as nações, tribos, povos e línguas. Todas as nações, tribos, povos e línguas. Da onde? Porque foram alcançadas pela pregação do Evangelho. Só depois disso é que virá a 70ª semana de Daniel, que vai servir para a conversão do povo judeu. Essas pessoas aí que se converteram durante a grande tribulação vão alcançar a nós lá em cima ainda, para participar ainda do finalzinho das bodas do Cordeiro, juntamente conosco, porque elas também fazem parte das 10 virgens. Ficaram aqui porque haveria necessidade. Nós, às vezes, não entendemos os propósitos de Deus, mas Deus não faz nada sem propósito. Muitas pessoas sofrerão nessa época, mas ele faz questão de dizer que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Por quê? Porque nessa época a perseguição será tão grande que eles vão chegar no céu com lágrimas nos olhos. Mas uma das coisas que eu chamo a atenção dos irmãos, quando se fala no verso 9, no finalzinho, diz que eles estão vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, mas não falam das coroas que nós recebemos. Por quê? Porque eles não subiram na hora do arrebatamento junto conosco. Mas eles fazem parte da mesma ressurreição. Essa multidão aí, ela morre durante a grande tribulação. Nós precisamos atentar bem para isso, porque ou melhor, muitos da igreja atual estão despercebidos, estão pensando que como o evangelho não foi, vamos dizer assim, pregado a cada criatura, Jesus não vem. E eu vou convidar os irmãos, se não me falhar a memória agora, vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 10. Mateus 10, para a gente até encerrar o nosso hangout hoje. 10, se não Mateus 10. Apenas um versículo, é uma linguagem espiritual para a gente entender aí. Qual versículo? O verso 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Isso aí, doutor Pedrosa, quer dizer o quê? Que nós hoje, ainda estaremos fazendo esse trabalho que estamos fazendo hoje, não teremos concluído, e Jesus virá arrebatar a igreja. O evangelho só será pregado a toda criatura, a cada criatura, após o arrebatamento da igreja. Isso a gente